ele honra, ele vela em cumprir a sua palavra. Aleluia. Não é verdade? Então não é o que eu quero, é o que Deus quer. Aleluia. E fica tranquilo, que às vezes cumprir a vontade de Deus parece ser ruim, mas não é. Vocês vão se alegrar muito, vocês vão ser muito abençoados. Aleluia. Amém? Hoje quem vai estar pregando é? Rodrigo? Você? Glória a Deus. Eu achei que fosse a Luciana. Mudou? É. Amém, Rodrigo? Então venha cá. Tá bronzeado, rapaz. Tava surfando. Eita, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Tira suas Jesus. mãos pra cá. Santo Deus e amado Pai, aqui está teu filho. Aleluia, Já com Jesus. Rodrigo. Capacita, Pai, te Jesus. peço, tomamente os lábios. Aleluia, Jesus. Fala com tua Que boca. fala nos nossos corações, meu Deus. Aleluia, Jesus. Usa teu filho, Pai. Alimenta-o. Abençoa, Deus. Ó Deus, Abençoa, a tua palavra Jesus. diz que nem só de pão viverá o homem. Oh, mas de Jesus toda a palavra Cristo, que meu procede Deus. de Tu és ti. poderoso e Por isso, fiel, Deus, em nome de Jesus. Jesus, Pai, eu te peço, toma este Ah, meu vaso em Pai, tuas mãos aleluia. e alimenta-nos. Fala Fala nos conosco. nossos Não porque corações, meu mereçamos, Deus. Aleluia, mas porque Jesus. tu és bom. Em nome de Jesus, Abençoe e fala capacita, conosco. Jesus. Quantos creem e concordam? Aplauda o nome de Amém, Deus. Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Amém. Culto de jovens, abençoado. Glória a Deus. Jovens é sinônimo de energia, né? De vida, de vigor, de alegria. Nosso mundo falou a semana inteira. Alegria, nós temos que transparecer essa energia, essa alegria. A todos aqueles que nos veem. Parabéns, jovens. Permaneçam firmes e fortes, sempre constantes e abundantes na obra do Senhor. Amém? E que no nome de Jesus vocês saiam também daqui dessas quatro paredes e vão lá fora também evangelizar para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus possa preparar, não é mesmo? Irmãos, por favor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Do verso 36 a 50. Nossa, esse foi o texto base, né? Que foi passado para nós. Vamos estar lendo ele mais uma vez. Mas nós vamos também andar por outros textos, tá? Só para nós termos mais um contexto aqui. Tá? Amém? Diz assim, Lucas 7, do 36 ao 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora.
Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os meus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entrando desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isto te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ô, glória. O tema do culto de jovens é honrai, Dai honra a quem te honra. dai honra a quem tem honra. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos amados. E nós vemos aqui, desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, talvez a irmã Miriam já falou um pouquinho né, desse texto, mas só para nós entendermos aqui. Nós vemos então Jesus sendo convidado por um fariseu para estar indo jantar em sua casa, e nós vemos ali uma pecadora que se prostra, que se rende diante dos pés de Jesus. Talvez, irmãos, vocês podem pensar, mas como que Jesus foi na casa de um fariseu, jantar na casa de um fariseu, se ele veio e rebatia demais o fariseu? Você vê que Jesus era muito duro com os fariseus. Por quê? Porque eles tinham uma mania de interpretar as escrituras sagradas da sua própria maneira e não exatamente da maneira que o Senhor Jesus queria. Então, Jesus vinha várias e por várias vezes e rebatia, ensinando a maneira correta de que as pessoas deveriam, então, estar obedecendo os mandamentos de Deus. E nesse caso nós vemos que ele foi até a casa de um fariseu. E nesse caso nós vemos também que existia ali uma pecadora que se prostrou em meio aos pés de Jesus. Irmãos, nós podemos entender algo muito interessante só nessa pequena história aqui. Jesus Cristo, por amor de cada um de nós, Aleluia. Ele vai a lugares que nós nem imaginamos ou pensamos. Aleluia, Deus. É por isso que você pode ver no meio de uma favela, é por isso que você pode ver no meio do carnaval, é por isso que você pode ver até no meio de casas noturnas, Deus operando milagres ali. Mesmo, irmãos, sendo algo improvável e para o cristão muito perigoso. Então, não precisa fazer isso. Só se Deus te mandar. É muito perigoso, tem que estar muito preparado. Mas que Deus possa usar cada um desses jovens poderosamente para levar as boas novas de salvação. Tá? E que vocês possam resgatar muitas almas também para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tá, mas nós vemos ali que era um cenário totalmente improvável. Um lugar que provavelmente Jesus não iria, na casa de um fariseu. Uma pecadora a quem todos condenavam e falavam, mas essa mulher, irmãos, quando nós lemos o texto, a gente pode ver ali no verso 39, pegar a cola aqui, irmãos. Pegar a cola aqui, perdão. Aleluia. No verso 39. Aleluia, Jesus. Tá? Nós vemos aqui, vamos ler mais uma vez. Dizia assim: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Irmãos, todos que estavam naquele local sabiam quem era aquela mulher, sabiam qual era o pecado que ela provavelmente cometia. E o fariseu, como ele condenava muito os pecadores, a ponto de querer destruí-los, apedrejá-los, né? De estar julgando eles,
ele até duvidou do poder de Jesus Cristo, da sabedoria de Jesus Cristo. Lógico, nesse tempo, nem todos acreditavam que Jesus Cristo era o Messias, que tinha as revelações através do Espírito Santo de Deus, que foi enviado por Deus Pai para estar ali resgatando o povo de Israel. Mas todos tinham um certo ali, não queriam admitir, mas sabiam que ele era alguém que era usado por Deus. Aleluia. Não é verdade? E eles aqui, duvidando, mas se fosse profeta mesmo, saberia quem é a pessoa que está ali. Às vezes, irmãos, as pessoas também podem julgar você, cristão, você servo de Deus, e falar, será mesmo que tem a revelação de Deus? Será mesmo que Deus usa aquela pessoa? Aleluia. Só por causa do que eles acham ou pensam. Mas eles não sabem que por detrás disso, você tem uma intenção de resgatar aquela vida, aquela alma. Aleluia. Você tem a intenção de ajudar aquela vida a ela crescer, a ela melhorar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E isso é um ato que todos os cristãos devem fazer. Se doar um pelos outros, amar uns aos outros, ajudar ao próximo. Isso Aleluia, todos nós já Jesus. sabemos, na Glória a verdade. Deus. Irmãos, e nós vemos aqui então a partir do verso 40 a 43, Jesus falando uma parábola aqui, né? Contando uma história. E vamos ler aqui rapidinho. E eu vou contextualizar aqui para ver se a gente compreende um pouco melhor, tá? Para os jovens, tá? Dizendo assim, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a lhe dizer. Ele respondeu, dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Jovens, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Tem algum de vocês já trabalha? Não? Júlia, Júlia? vai começar? Mas Você já trabalhou. Vocês recebem mesada? Quando tirar a boa nota. Quando tira a boa, você recebe o caderno. Ó, só para a gente entender, vamos supor aqui. Jesus está falando aqui, ó, se fosse nos nossos dias. Existia um devedor que ele estava devendo 5.000 ienes e o outro 50.000 ienes. Os dois não tinham como pagar esse dinheiro, mas Jesus perdoou os dois. Quem o amará mais? Aquele que devia 5.000 ienes ou aquele que devia 50.000 ienes? Para os adultos pode ser maior, 50.000 ienes e 500.000 ienes. Quem que amaria mais, né? Aquele realmente, né, que tinha a dívida maior, que foi perdoado, provavelmente, né, ele iria ficar muito mais agradecido, muito mais aliviado, muito mais grato ao Senhor. Seria mais ou menos isso, se a gente fosse trazer para a nossa realidade, tá? Então Jesus fala no 43, respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe Jesus, julgastes bem. Então, jovens, por que essa mulher honrou tanto ao Senhor Jesus? Nesse contexto. Foi porque Jesus Cristo perdoou os seus pecados. Foi porque Jesus Cristo Aleluia. perdoou Glória. aquela moça que por tanto tempo vinha fazendo coisas erradas. Nós vamos ver no final desse capítulo que Jesus a perdoou. E essa mulher, sabendo que Deus, Jesus Cristo, Ele é amoroso, perdoador, ela correu aos pés de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então nós temos o primeiro ensinamento aqui, jovem. Nós devemos sempre correr aos pés de Jesus. Glória a Aleluia, Deus. aleluia. Tá? Se porventura, no nome de Jesus não, se tiver algum pecado, corra aos pés de Jesus, que Ele é poderoso para perdoar. Aleluia. Ele é poderoso para Ô, levantar. glória! Mas, graças ao nosso bom Deus, que vocês já estão no caminho aqui. Aleluia. Né? Então as Aleluia, crianças ali, Jesus. a irmã Andréia, os jovens, a irmã Miriam, aqui os adultos com o pastor, a missionária, o presbítero, a missionária, todos nós estamos sendo aqui ensinados justamente para não chegar nesse ponto. Que no nome de Jesus, nenhum de nós venha se perder ou desviar desse caminho. Fique firmes. Aleluia, Jesus. Mas é importante, tanto aos que pecaram e também aos que não pecaram, a ir aos pés de Jesus. Aleluia. Amar a Jesus Cristo, para que Ele possa fortalecer e a gente ficar firmado na rocha, naquele que nos ama
eternamente, incondicionalmente, que não vai nos largar nunca mais. Aleluia! Então não largue, disse Jesus também. Eu creio. Ok? Irmãos, continuando aqui. Aí ele explica então o porquê dessa história. Do 44 até o 47. Leia comigo também. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Besta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo é beijo, tá? Não é Óculos. ósculo, né? óculos. Tá? Pra gente entender, é beijo, tá? Fica mais fácil. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Irmãos, jovens, nós vemos aqui então algo para nós tomarmos muito cuidado. Talvez porque nós crescemos na casa de Deus, nós já estamos sendo ensinados nesse caminho, no nome de Jesus, não. A gente pode de repente cair numa rotina, achar que é normal, não dar tanto valor ao Senhor Jesus Cristo, não dar muita importância a Ele. Às vezes, não, eu vou na igreja, dá jogo, eu sei. Não, pode ficar tranquilo. Coisas que, principalmente muitos aqui dos seus pais, eu também, talvez a gente, quando criança, a gente não estava no Evangelho e a gente passou por dificuldades e fizemos coisas erradas. E quando nós aceitamos a Jesus, nós nos quebrantamos tão grandemente, porque a nossa condenação, quando a gente é julgado e é decretado, como é que fala? Sentença. A nossa sentença era a morte, era a condenação. Mas Deus nos perdoou. Aleluia! Deus nos restaurou. Aleluia. E hoje todos os seus pais estão aqui. Glória a Deus. E graças a Deus vocês estão aqui. Glória a Deus. Então, quem sofre isso se quebranta, se arrepende, tem uma alegria, tem uma gratidão imensa. Por isso que eu falo, vocês não precisam passar por isso. Não queira, não deseje passar por isso. Entende? Então, que isso não aconteça, vocês tenham esse coração grato. Esse coração que ama Jesus Cristo. E nós vamos ver depois por que nós devemos ter isso. Tá? Aqui é só para a gente entender um pouquinho esse contexto. E aí, irmãos, verso 48 diz assim: Jesus então, nós vemos aqui o cumprimento, então nós vemos que realmente Jesus perdoou ela. Jesus disse no verso 48, então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E todos os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Até então, irmãos, não se viu ninguém que falava dessa maneira. E para os fariseus, isso era uma blasfêmia. Isso era algo muito grave, porque só Deus poderia perdoar pecados. Homem nenhum poderia perdoar pecados. Aqui nós vemos que eles não conheciam ainda Jesus, não reconheciam ele Jesus como Messias, né? Mas nós sabemos que Deus, Jesus Cristo, ele tinha poder para perdoar qualquer um dos pecados que existiam na época e os nossos também. Aleluia. Hoje nós podemos crer nisso. Se apegue a Jesus, saiba que ele perdoa os pecados. E por fim, ele disse, mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então hoje eu queria ver com vocês quem nós devemos dar honra. A quem nós devemos dar honra? Quem nós devemos honrar? Tá? E só para a gente saber aqui, essa palavra honrar, ela significa reverenciar, né? Ela significa... Depois eu vou lembrar o significado e passo para vocês. Dar honra, não. Respeitar e reverenciar alguém
ou algo, né? Tá? E presta atenção, quem que nós devemos honrar? Não é qualquer um, não é qualquer coisa, pelo amor de Deus, senão vira idolatria. Aí é pecado. Aleluia. Toma cuidado, tá? Primeiro ponto, irmãos, abra comigo a Bíblia, por favor, em 1 Samuel 2, versos 23 a 30. 1 Samuel capítulo 2, versos de 23 a 30. Em primeiro lugar, nós devemos reverenciar, jovens irmãos, a Deus. Vamos entender esse contexto aqui rapidinho. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes, vamos do 22 para a gente entender um pouquinho melhor. Era, porém, Eli muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazem tais coisas? Pois todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço? Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Verso 27 a 30. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honra a teus filhos mais do que a mim, para que tu e ele vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Irmãos, jovens, talvez você conheça essa história, talvez não. Só para vocês saberem aqui. Está falando do filho do sacerdote Eli. E como nós lemos aqui, Deus escolheu esse sacerdote para que ele servisse na casa de Deus. E não só Eli, como seus filhos também, que seriam a próxima geração, que depois da morte de seu pai iriam tomar esse lugar. Só que os filhos de Eli ali, eles estavam fazendo tudo o que era errado. Se você começar a ler, depois você pega na sua casa, no capítulo 2, você vai ver que eles estavam ali pouco se lixando para a obra de Deus. Eles tinham que esperar todos os que levavam as ofertas para sacrificar no altar, e a porção daquelas ofertas era destinada ao sacerdote e aos seus filhos. Só que antes mesmo de oferecer, eles já iam lá, pegavam a carne, não me dá aqui, essa daqui eu quero porque eu vou comer agora. Não faz isso, não pode fazer isso, tem que oferecer. Não, se você não me dá, eu vou tomar. Depois você lê lá. Tá? É bem mais ou menos assim. E eles pegavam e eles estavam ali desonrando a Deus. Jovens, glória ao nosso Deus. Vocês trabalham na casa do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Todos os obreiros, irmãos, glórias ao nosso Deus, pois cada um de vocês trabalha na obra do Senhor. Aleluia. Porém, é uma responsabilidade muito maior e muito grande. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Nós não podemos achar que Deus não está vendo. Aleluia. Se nós não tivermos temor, se nós não nos santificarmos, Aleluia. se nós não buscarmos qual é a vontade de Deus, o peso é muito grande. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, continuem assim.
e permaneçam vigiando, Aleluia, para que Jesus. vocês não venham fazer nada de errado, para que Deus possa continuar a prosperar no ministério de vocês. Aleluia. Vocês estão nesse começo e que vocês possam perdurar até a próxima geração, até os seus filhos. Vocês possam transmitir isso. E que seus filhos possam ser uma bênção, assim como vocês são uma bênção. Aleluia. Aleluia, Não é Jesus. mesmo? Que nós consigamos instruir os nossos filhos. Que nós vemos aqui que, né, ele falhou um pouquinho nessa parte, mas é assunto para outra pregação, né? Então nós devemos honrar a Deus, porque se nós não honrarmos a Deus, Ele não vai nos honrar. Eu disse, a gente está fazendo oração no grupo dos homens, e eu comentei no dia que eu tive a oportunidade de orar, que nós devemos estar embasados em Cristo Jesus, que é a rocha, e também em sua palavra. Porque quando nós estamos embasados em Jesus e na sua palavra, Deus, Ele honra, Ele vela em cumprir a sua palavra. Aleluia. Não é verdade? Então não é o que eu quero, é o que Deus quer. Aleluia. E fica tranquilo, que às vezes cumprir a vontade de Deus parece ser ruim, mas não é. Vocês vão se alegrar muito, vocês vão ser muito abençoados. Aleluia. E mesmo se houver dificuldades ou problemas, permaneçam firmes. Porque você vai ver a bênção, o fruto lá na frente. Aleluia. É por isso que cada um aqui, ó, os seus pais, eles estão firmados, eles acreditam. Glória a Deus. No nome de Jesus, vocês também vão ser cada vez mais bênção nessa terra e nessa geração. Aleluia, Amém? Jesus. Irmãos, em segundo lugar, abra comigo em Êxodo capítulo 20, verso 2. Quem que nós devemos honrar, jovens? Irmãos, Êxodo capítulo 20, verso 2. Êxodo capítulo 20, verso 2. Tem algum jovem que pode ler pra gente? Se tiver algum jovem, por favor. Amém. Ô, glória! Tô brincando, pode passar. Êxodo capítulo 20, verso 2. Se alguém achou, por favor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de Que deu, perdão. 12. É 12? Perdão, eu errei, perdão. Perdão, desculpa. Honra o teu pai e a mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, hein? Abra lá em Efésios, capítulo 6, Aleluia. versos de 1 a 3. Vou falar só a parte dos filhos, tá? Depois vocês leem o resto. Só de 1 a 3, tá? Efésios 6, versos de 1 a 3. Se algum jovem achar, por favor. Ô, glória! Como diz o Shrek, né? Se olhar pra fora, tem pra dentro. Saúde. Efésios 6, de 1 a 3. Nossa, mano. Que pesado. Se achou, pode ler. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo.